Oi, gente, como é que vocês estão? Ó, nós estamos aqui de novo para falar mais um pouquinho com vocês e agora sobre um assunto que eu acho bastante polêmico, um assunto difícil às vezes de ser tratado, mas que poucas pessoas falam sobre isso, sobre esses temas. E é fundamental que a gente conheça esses assuntos e que a gente principalmente não faça. Você está curioso? Vamos ver do que se trata? Nós vamos falar sobre comportamentos inadequados na empresa. Nós vamos falar sobre comportamentos que muitas vezes sabotam o funcionário, ok? Vamos falar sobre eles? Então vamos lá, vamos comigo. Vamos pegar um primeiro comportamento que pode sabotar totalmente a nossa vida dentro da empresa. É o caso da desmotivação. Você conhece alguém desmotivado na empresa? Você conhece alguém que chega já cansado, que chega já desanimado para trabalhar? Pois bem, essa pessoa é muito possível, né, que os gestores, que os líderes, que alguém dentro da empresa esteja olhando essa pessoa. E aí, imagine como que isso pode complicar a vida dessa pessoa. Porque parte-se do princípio que o local de trabalho é um local onde eu chego para trabalhar e eu preciso estar animado até um certo ponto, concorda? E aí, nós temos pessoas que já chegam com a síndrome da sexta-feira, né? Cansado, desmotivado, é aquela coisa toda. Eu sei, muitas vezes nós vamos trabalhar chateados, isso faz parte do ser humano. Eh, não é todo dia que eu vou estar feliz, não é todo dia que eu vou estar alegre, não é todo dia que eu vou estar elétrico. No entanto, eu preciso reconhecer que naquele dia eu não estou bem e eu preciso fazer alguma coisa para não deixar transparecer aquilo dentro da empresa. Então, a desmotivação, gente, é um comportamento que vai atrapalhar o meu desenvolvimento lá dentro. Conheço pessoas que já deixaram de trabalhar num determinado dia porque não estavam bem. A cabeça não estava bem. Eu não estava suficientemente bem para aquele dia. Então, muitas vezes é até melhor não ir. Não estou dizendo para você faltar ao trabalho, não é isso. Mas, muitas vezes, nós precisamos entender que certos comportamentos que a gente tem não ajudam ao desenvolvimento ou não ajudam que eu desenvolva dentro da empresa, ok? Um outro comportamento bastante complicado que a gente tem que dar um jeito de eliminar o quanto antes, gente, é a desorganização. Afinal de contas, quem é que trabalha num ambiente, né, desorganizado? O seu superior, o seu chefe, o seu líder, seja lá quem for, pede um documento para você e você leva meia hora para achar no meio das suas coisas. Ele pede para você buscar um papel em um determinado departamento e você leva horas porque esse documento não estava arquivado de maneira correta. Entendeu? Então, perceba como a desorganização, a sua desorganização no teu ambiente de trabalho pode prejudicar, como você está sendo visto lá dentro. Então, cuidado, né? Tenha sempre as suas coisas à mão, mantenha o seu local de trabalho limpo, né? E você vai conseguir ter muito mais sucesso dessa maneira, né? Com o seu local de trabalho organizado, você sabe onde estão as coisas, né? Então você não perde tempo com nada, é muito mais adequado. Um outro comportamento ruim é a falta de foco. O que é a falta de foco, gente? Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho e a gente se deixa levar por outras atividades. Aí você começa um trabalho, muitas vezes você começa outro, e aí você acha que você pode parar aquele ali para começar outro, para atender uma outra pessoa, para fazer uma coisa por fora, e aí a gente nunca sabe como é que vai terminar o dia, né? Muitas vezes o dia vai acabar e
as suas tarefas não estarão terminadas. Então, a falta de foco naquilo que você está fazendo prejudica e muito o teu trabalho. Possivelmente, a falta de foco vai fazer com que você trabalhe ainda mais, porque você não está ligado naquilo que você está fazendo. E aí é ruim, tá bom? Então, pensa nisso. Olha, desmotivação, desorganização, falta de foco. Cuidado, são coisas que podem te levar para um caminho ruim, tá certo? Então, pensa nisso. Agora, existem outros comportamentos que nós temos também, que assim, afundam de vez a nossa reputação dentro da empresa. Talvez o pior deles, gente, é falar mal da empresa. Eu sei, muitas vezes a gente fica chateado com a empresa, não é verdade? Às vezes a gente fica chateado com os nossos gestores. Puxa, mas a vida segue. Então, não é porque eu estou chateado com a empresa, que eu estou chateado com o meu gestor, que eu vou sair falando para os 4 cantos do mundo que ele é assim, que a empresa é assado. Isso não é adequado fazer, porque a empresa vai ficar sabendo. E aí, isso pode virar contra você, tá certo? Então tome cuidado com o que você fala da empresa, tome cuidado com o que você fala dos colegas de trabalho, do seu gestor, daquelas pessoas que convivem com você no trabalho. Tome muito cuidado, isso não é nada interessante falar. Elimina esse comportamento da tua vida. Assim como a gente tem que eliminar as fofocas também, né? Eu nem preciso dizer como é ruim nós fofocarmos dentro da empresa, tá certo? Falar mal da empresa, fofocar da empresa, são comportamentos que sabotam a gente também, concorda? Isso, eles vão contra aquilo que a gente acredita que é adequado. Então, fique atento a isso daí, tá? Outros comportamentos que são complicados, a falta de pontualidade, né? Então, óbvio, para começar a trabalhar e para você sair, isso é uma coisa que é natural. Tem que começar na hora e você tem que sair na hora. Então, para entrar você tem horário, para sair você também tem horário. Agora, o que nós estamos dizendo é uma coisa talvez um pouquinho além, no sentido de que se você marcar uma reunião com um colega, ou se alguém marcar uma reunião com você, se o seu gestor, se vocês estiverem saindo, né, da empresa para conversar com o cliente, a pontualidade ela tem que ser impecável, né, porque as pessoas observam isso daí. O brasileiro ele tem, né, a mania de chegar atrasado em todo e qualquer lugar. Isso é um fato já discutido pelo mundo todo, né? Mas a gente não pode ir atrás disso. Não é porque o brasileiro tem essa fama que eu vou ter, tá certo? Então comece a pensar nisso. Horário é horário. Se nós marcamos às 2 horas eu estarei lá. Então, a pontualidade é uma coisa que atrapalha o teu desenvolvimento na empresa. De repente, as pessoas vão começar a te chamar de senhor atrasado. Olha lá, está chegando o senhor atrasado. É ruim isso, né? Ter um rótulo dizendo que você é o cara que nunca chega na hora. É chato, ok? Então, cuida disso, né? Começa a se policiar. Se está marcado para X horas, chegue 5 minutos antes, que seja, ou chegue na hora exatamente, né? Isso é um costume que nós temos que valorizar. E muitas vezes a gente não valoriza, tá certo? Outro comportamento bastante complicado é nós termos uma comunicação grosseira com outras pessoas, né? Então, muitas vezes a gente fala alto demais, muitas vezes a gente gesticula demais, né? Falamos palavras que não devem ser ditas naquele momento. Então, isso tudo, gente, lembra, tem gente ouvindo, tem gente olhando para isso.
E isso pode um dia ir contra você. Imagina que você e uma outra pessoa estão prestes a serem promovidas. E aí a outra pessoa, ela é uma pessoa, que não que ela está mais preocupada com o que ela fala, ela tem outras características que você não tem. Então, por uma questão simples, ela vai ser promovida e você não vai. Então, muitas vezes a gente pensa assim: "Puxa, mas, onde é que foi que eu errei?", não é verdade? Muitas vezes foi aí. Muitas vezes você fala coisas que não devem ser ditas. Você fala gírias. Muitas vezes você fala palavrões que não precisam ser ditos. E aí, isso pode ser, o ponto para que uma pessoa seja promovida e você não. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. São coisas pequenas, mas que, eh, atrapalham. De uma maneira ou de outra, elas atrapalham, né, o nosso dia a dia, ok? Então a gente tem que ficar realmente de olho nisso aí, tá? Um outro comportamento que a gente tem que evitar ao máximo, e esse não é fácil, eu concordo que esse não é fácil, é evitar falar, de coisas particulares no ambiente de trabalho. É muito difícil isso, não é verdade? É muito difícil. Mas nós temos que tentar evitar ao máximo, né. Evidente que se você estiver entrando numa roda de pessoas, das quais elas já estão conversando sobre isso, fica a teu critério. Ir e fazer parte dessa conversa, até para que você se socialize e se ambiente melhor, ou então você fala: "Não, eu não vou nem chegar perto, porque eles estão conversando sobre assuntos dos quais não são adequados para o ambiente de trabalho, e aí eu não quero fazer parte disso", tá bom? Mas é importante você ter esse discernimento, pensar: "Puxa, se eu for ali, eles estão falando sobre tal coisa. Eu quero participar disso ou não quero participar?". Tudo bem? Então comece a pensar. Eu sei, muitas vezes é um monte de informação e a gente acaba ficando, puxa, perdido no meio de tudo isso, tá? Mas é para isso que tem um vídeo. Assiste o vídeo uma vez, assiste o vídeo outra vez, faça as suas anotações. Você vai perceber que devagarinho você vai criando uma cultura de saber o que que é o certo e o que que é o errado. E talvez isso seja, o ponto principal para o teu, para a tua alavancagem, né, para que você possa ser promovido na empresa, tá certo? Existem tantos outros, comportamentos ruins que nós temos na empresa, gente. Por exemplo, muitas vezes a empresa tem uniforme, né. Então imagine, você vai trabalhar, tá todo mundo com o uniforme da empresa, às vezes uma camiseta, uma calça, nada demais, ou então uma camisa com a logomarca da empresa, enfim, coisas básicas. E aí você, por tua conta, você resolve colocar uma camisa qualquer para ir trabalhar. E aí é só você no meio de todo mundo que é o diferentão, né. Então, repara como isso é ruim, né? Você está desrespeitando uma regra da empresa, concorda? A regra da empresa é que todas as pessoas venham, de uniforme, até para que isso fique bacana de se observar, né? Todos nós uniformizados, né? Então isso acaba ficando bonito até, de certa forma, né? E aí você resolve ir de qualquer jeito, porque você acha que aquele uniforme não é bonito, ou então porque: "Ah, eu lavei e não secou", sei lá, não estou afim. Então isso não é um comportamento adequado, e isso tudo vai contra você. Então, olha só como é que a gente está no meio do fogo cruzado, né. Tem muita coisa que a gente faz que é ruim, né. Uma hora ou outra escapa umas coisas que nós falamos aqui. Concorda? Eu mesmo já escapei algumas coisas, mas a gente tem que estar em constante vigilância. Se hoje eu falei uma besteira, se amanhã eu escapou uma gíria,
Falei, puxa vida, cara, não deveria ter dito. Da próxima vez, eu vou prestar mais atenção na minha conversa. Lembra que nós falamos sobre comunicação assertiva? Então, quando eu tenho uma comunicação assertiva, eu preciso pensar melhor antes de falar, né? Isso permite que a nossa comunicação ela seja mais adequada, tá certo? Então, isso vale para cá também, né? Então, são coisas que acabam indo contra a gente. Mau humor, por exemplo, né? Puxa vida, mau humor é uma coisa chata, né? Às vezes você chega no trabalho, você está bem, tranquilo, mas o seu colega não está bem. Ele está de mau humor por N motivos, né? Então, isso não é bom, né? Eu sei, tem dias que a gente não está bem, concorda? Tem dia que nós não estamos bem e a gente não é obrigado a sair dando risada, sorrindo para as pessoas a todo momento. A gente tem que também se respeitar. Se naquele dia eu não estou num dia bom, ou porque eu estou doente, ou porque eu estou passando por um problema familiar, ou seja lá o que for, gente, eu também preciso entender, né, que naquele dia, puxa, eu não vou estar tão comunicativo hoje, né? Eu não vou estar tão receptivo assim, eu não vou querer conversar muito, até para não falar abobrinha, né? Então, a gente tem que também se respeitar, né? E os outros também precisam entender que muitas vezes a gente não está num bom dia e que isso pode prejudicar o nosso trabalho, tá certo? Então, tomar cuidado, né, com esses detalhezinhos, que isso pode atrapalhar, ok? Então, são só dicas, tá certo? Comece a observar como que você age. Comece a observar como é que é o teu dia a dia. Você pode perceber que tem coisas que você está falando, tem atitudes suas durante a semana que podem estar indo contra você. E aí, puxa vida, você pode não se dar bem com isso. Então, gente, isso são comportamentos inadequados, são comportamentos sabotadores. Isso vai contra a gente. Então, além do nosso trabalho, além de toda a correria do dia a dia, eu também preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo com que o meu corpo também está falando. Muitas vezes eu estou tão carrancudo, né? Tão fechado, que eu estou dizendo ali, olha, não quero saber de conversa, vai embora, eu não quero saber de nada. Então, o nosso corpo também fala. Aliás, tem um livro muito legal, quem gosta, dá para baixar na internet ou comprar por aí, chama-se O Corpo Fala. Quem gosta dessas coisas, gente, tem que ler esse livro. É muito legal, vale a pena. Tudo bem? Espero que você esteja gostando dessa conversa nossa, dessas nossas dicas, né? Quero que você continue comentando, tá muito legal os comentários, né? Tem pessoas que estão elogiando bastante, tem pessoas dando dicas, tem pessoas interagindo com a gente, muito bacana isso, só tem a agradecer, né? E a gente está com um projeto bacana aí, nós estamos com mais vídeos para aparecer, né? Então, fica de olho, tá bom? Até mais.